Olá pessoal, começando aí mais um episódio do podcast Band Runners. Eu sou Heleno Fortes, estou aqui com Daniel Câmara, fisioterapeuta, corredor amador e também com Bárbara Gabriela, médica endócrino, trabalho com atletas, também corredora amadora. Então, hoje o nosso tema é falar sobre influência do tênis no desempenho, né? Quanta coisa mudou ao longo aí dos vários anos, inclusive os preços dos tênis, né? E será que esses tênis fazem os corredores correrem mais rápidos? Será que eles evitam lesões, melhoram muito esse desempenho? Né, Daniel? Na sua experiência aí, o que a gente pode começar falando aí? Heleno, você lembra aí algum tempo atrás que a gente teve uma epidemia de classificação de pisada? Lembro. De repente, todo mundo tinha que procurar algum profissional de saúde para definir qual que era a sua pisada. Então tinha lá pisada pronada, pisada supinada e pisada neutra. E aí essa história basicamente foi criada porque a partir daí eles conseguiram segmentar os tênis para cada pisada. Então, quer dizer, é maravilhoso. Eu faço a avaliação da sua pisada e falo, Heleno, a sua pisada é pronada, logo você precisa de um tênis para pisada pronada, porque se você não usar esse tênis, provavelmente você vai machucar. A história era maravilhosa, você tinha aí uma explicação mecânica maravilhosa, mas o que aconteceu? Na medida em que as pessoas começaram a pesquisar e fazer coisas simples como, vamos lá, metade dessa turma aqui que tem pisada pronada vai usar tênis para pisada pronada. A outra metade que tem pisada pronada vai usar um tênis teoricamente oposto. Então a lógica é que essa turma iria machucar mais. E o que acabou acontecendo? Os bons trabalhos com amostras grandes acabaram mostrando que essa história de tênis para pisada não vale a pena porque você não consegue reduzir o número de lesões. Você vê que hoje as marcas elas já abandonaram isso. Não que não existam diferenças, a gente pode comentar um pouquinho aqui, mas a verdade é que essa história de eu te avaliar para te indicar um tênis para você não ter lesão, definitivamente não é o melhor critério. Mas eu acho que o grande diferencial de tudo nesse processo do tênis, na evolução tecnológica, são os tênis hoje de placa. Eu acho que é legal a gente falar sobre o que é a placa, o que ela faz e por que muda tanto em relação à performance, e se de fato muda mesmo. Assim, na nossa percepção, a gente que corre há muito tempo, a gente entende, quando você calça um tênis sem placa e um tênis de placa, visivelmente você sente diferenças. Sim. Como leiga, esquecendo a parte técnica, a diferença que eu sinto principal é uma perna mais descansada, além de uma propulsão maior. Então, você sente a resposta e você sente, por exemplo, num treino longo, que pós-treino longo, você tem uma percepção que sua perna está menos cansada. Exatamente. Mas, tecnicamente, Daniel, o que é a placa, o que ela faz e o que, de fato, ela proporciona em relação à performance? Eu acho que assim, o Heleno estava falando sobre a questão da prevenção de lesões, talvez a gente possa até voltar nisso depois, mas pegando o gancho aí na questão da placa, Bárbara, a placa foi uma forma de você jogar a impulsão um pouco mais na frente no tênis. Então, quando a gente empurra o chão, os dedos do pé lá na frente, eles dobram. E você perde um pouco de eficiência quando o dedo no pé dobra. É só você ficar na ponta do pé, que se você olhar seu pé, você vai ver que seu pé o dedo lá na frente fica dobrado. E essa placa, ela torna essa transição do pé para os dedos um pouco mais rígida. Então o que vai acontecer é que na hora que você empurrar o chão e for dobrar os dedos eles vão dobrar menos. E aí se o dedo dobra menos, é como se você estivesse empurrando o chão não na parte da frente do tênis, mas mais na ponta do tênis. E aí você vai aí, mecanicamente ter uma vantagem. Então é como se a sua panturrilha fosse te impulsionar X, e aí com essa placa a sua panturrilha vai ser capaz de te impulsionar X mais 1, X mais 2. E aí, se você está na mesma velocidade, significa que você fez menos força com a sua panturrilha. Entendi. Então quando você fala que talvez você corra mais descansada, se você optar por treinar na mesma velocidade que você treinaria com o tênis sem placa,
em teoria, você está usando menos a sua panturrilha. Se você optar por treinar numa velocidade maior, porque você está aproveitando, talvez você vai ter basicamente o mesmo esforço, mas você vai ter automaticamente um ganho de performance. Então, assim, a principal, o que mudou basicamente foi a placa. Agora, é interessante porque parece que não é só a placa. Você tem uma interação da placa com a evolução das espumas. Então, quando a gente pega esses tênis tecnológicos, a qualidade, a responsividade da espuma, ela aumentou demais. E aí essa espuma, ela devolve mais energia do que ela devolvia antes. E aí talvez a gente vai entender o porquê que tem modelos que são melhores, modelos que são piores, modelos que talvez você goste mais, ela goste mais, porque você vai ter uma interação de placa com a espuma, que essa aí vai talvez fazer a grande diferença. E voltando no que você falou no início sobre os tipos de pisada, a placa influencia nisso? Não, a placa não vai influenciar. A questão da pisada é que a gente acreditava que aquela pisada pronada que a gente vê a pessoa correndo de costas e a gente vê aquele pé tombando todo para dentro, estaria muito vinculada com lesão, e hoje a gente sabe que muita gente está extremamente adaptado com aquilo, e aquilo é quase que um mecanismo de mola, vai e volta. Então, assim, eu costumo falar que quando a pessoa dobra o joelho e volta, você deixou ela dobrar o joelho, não deixou? Então, por que você não pode deixar ela também, o pé, vir um pouquinho para dentro e voltar? Agora, vai ter gente que vai ter um pouquinho mais de dificuldade de lidar com isso. A questão da interação desses tênis modernos com essas pisadas é que quanto mais macio for o tênis, e aí, em teoria, tênis consolados com mais espuma vão tender a ser mais macios. Esses tênis, eles têm pouco suporte. Então, para essas pisadas em que você vê o pé movimentando demais, aquele pé caindo para dentro, esses tênis eles não vão ajudar em nada a diminuir esse movimento. Então, se você acha que é necessário você diminuir esse movimento, talvez esses tênis mais macios eles podem ser um problema, e você vai encontrar alguns tênis de placa que vão ser um pouco diferentes em relação a esse critério que a gente está chamando aqui de rigidez ou de ser mais ou menos macio. Em teoria, o tênis de placa ele melhora a sua performance, né? Nós vamos falar disso, o quanto melhora e etc. Mas pro Heleno, lá quando você começou a correr há mais de 20 anos atrás, quando os tênis eram completamente diferentes de hoje. Qual que é a sua percepção? Tanto em relação ao atleta, quanto em relação ao treinador que acompanha atletas nesse processo de evolução? Isso é interessante, que eu escolhia meus tênis muito pelo peso, né? Era nítido, eu não conseguia quantificar o nível de desempenho, mas eu sentia que estava melhor. Quanto mais leve fosse o tênis, melhor era para eu correr, principalmente provas mais curtas, de 5 km, fazer séries de VO2, 1.000 metros, 2.000 metros. Mas eu me lembro que eu corri uma volta da Pampulha, foi 2003 ou 2004, com um tênis muito baixo. Logo depois eu comecei a ter muita dor no tendão de Aquiles. Muita dor no tendão de Aquiles, muita dor na panturrilha. Né? Então, assim, era tênis que, dependendo aí do tempo de exposição, ele me gerava isso. Coisa que esses tênis de hoje eu já não sinto. Né? Mas eu sempre optei, antes dos tênis de placa, eu sempre optei por tênis que me dessem um relativo conforto e tênis mais leves. Sempre pesava, eu pesava o tênis. Então eu colocava ele e via assim. Eu lembro que teve um tênis, não lembro a marca, mas que ele chegou a pesar 170 gramas, 167 gramas, uma coisa assim. Era muito bom. Né? Eu acho que até um tênis da Ace, chama Ex-Piranha na época, que eu corri 10 km em Santos. Mas era aquele coelho na cartola, né? Sim. Que você colocava ele só para aquele momento. Entendeu? Treinar com esse tênis gerava muito desconforto. Maratona, muito Léo? desconforto. Maratona eu já corri com tênis baixo também, mas sem dúvidas os tênis de placa, depois que você experimenta, é o que você falou. A sensação que você tem, primeiro, que você está sendo
tendo uma devolução melhor, você está sendo mais reativo, mas o que mais influencia é que você fica mais descansado. O Heleno está falando a respeito do peso. A gente teve uma evolução tremenda, até por parte da questão da espuma, que fez os tênis ficarem muito mais leves, e você antes fazia uma relação de peso do tênis com a estrutura do tênis. Então, quer dizer, teoricamente, o tênis, para ser leve, você tinha que ver estruturalmente um tênis menorzinho. Isso. E hoje, com a evolução do material, você consegue até tênis relativamente robustos, mas ainda leves. É óbvio que ninguém faz mágica, né? Uhum. Mas então você tem aí tênis que vai de 160. Aquele tênis, tem um tênis hoje famoso que dura basicamente uma prova, né? Isso. Que é tênis, acho que dependendo do tamanho, 130, 140 gramas. Né? A gente tem tênis próximo de 350, 400 gramas. E aí, para que o pessoal tenha uma ideia do impacto disso, a cada 100 gramas que você tira do tênis, você ganha 1% de economia de corrida. 1% de economia de corrida numa maratona está próximo de, para a gente simplificar, de 1% de ganho de performance. Vai ser um pouquinho menos do que isso, 0,8. Mas aí, então assim, na medida em que você vai tirando o peso do tênis, você teoricamente vai ganhando performance, porque esse peso do tênis está lá na pontinha do seu pé, né? Então, quando a gente está movimentando o pessoal que está de casa, imagina você pegar ali um pezinho pequenininho, colocar na sua mão, esticar o braço e ficar lá levantando o braço, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Esse pezinho, se você está com ele pertinho do seu corpo, ele não faz tanta diferença. Mas se você está com ele lá, oscilando ele lá na frente do seu corpo, ele vai fazer diferença. E aí é interessante, porque muita gente vai falar assim, então corre descalço. Você tirou o peso, né? E quando você vê trabalhos de pessoas que estão acostumadas a correr descalça, elas têm uma ótima economia de corrida, e quando você coloca o tênis, atrapalha ela. Só que parece que quando chega num determinado peso leve que o tênis tem, a tecnologia do tênis começa a compensar o peso do tênis. Então a gente estava falando aqui de espuma que devolve, a gente estava falando da placa de carbono. A gente não precisa nem falar da placa, a placa está lá num preço de tênis mais avançado, né? E pensando nisso tudo, qual que é... Existe um pace mínimo para ter beneficiar toda essa tecnologia? Tem trabalho sobre isso? Tem trabalho mostrando que o benefício ele cai na medida em que a velocidade cai. Então, assim, na medida em que a pessoa fica mais lenta, o benefício desses tênis tecnológicos eles vão reduzindo. Entendi. Isso é esperado. Então, se você corre muito devagar, é muito provável que você talvez deva procurar um tênis leve, porque você vai continuar tendo que oscilar esse peso. Então, um tênis leve para você vai ser muito importante, continua sendo muito importante, mas talvez a placa de carbono ela já não vai fazer tanta diferença. Eu nunca vi se existe esse limite, porque na verdade o que vai acontecer é que você vai ter um ganho pequeno. Tem gente que fala, se você corre acima de 4,30, né, de pace, você corre mais lento que 4,30, você não tem tanto benefício do que, enfim, eu já vi, fala sobre isso, né? Então não existe trabalho que corrobora existe isso. A curvazinha, eu nunca vi qual é o limite de não ganhar nada. Pode até ser que tenha esse limite, eu não estou lembrando aqui, mas assim, o fato é que você vai pegar esse valor ele pode... E aí é interessante porque a gente não consegue prever qual que é o tamanho do benefício que qualquer corredor vai ter com tênis de placa. Porque tem uma interação que ela é imprevisível. A gente pode falar que na média os corredores melhoram. Mas tem um trabalho que eu gosto de citar que ele é muito interessante, que ele pega diferentes tênis de placa, ou esses tênis tecnológicos, já que não é só a placa. Ele pega diferentes tênis e ele põe diferentes corredores para correr com os diferentes tênis. E o que acontece é que tem corredor que com determinado tênis melhora 1% e com outro tênis melhora 4%. E com o tênis não melhora nada, ou chega a piorar em relação a outros tênis. E aí, imagina a dificuldade de você numa loja, né, ter que escolher
o tênis, Sim. ou um tênis de placa, que, como o Heleno estava falando aí, que tem um custo altíssimo, e você vai ter que escolher esse tênis baseado naquela percepção. E pode ser que você use uma marca X e ele te ajude 3%, e o outro te ajude 1%, ou não te ajude nada. Então, esse espectro aí, vocês lembram do primeiro modelo, que eles falavam assim, modelo tal 6%, né? Então, ele falava que ele tinha um ganho de 6%. 6%, hein, Heleno? Você tá louco. É muita coisa. É muita coisa. Faz a continha aí. Não, se a gente pensar... vamos pensar para maratona abaixo de 2 horas, que é o que... se ele ganhar 1%, né, que foi o Kiptum fez 2:00:35, se ele ganhar 1% disso aí, ele vai fazer 1:58, 1:59. Então, assim, não vai, eu acho que o 6% é o extremo, mas a gente falar de 2%, 3% é uma coisa razoável, que poderia acontecer. Então, né, talvez para esse corredor mais lento, a gente pensando num corredor que vai correr uma maratona para 4 horas e tal... Que é a grande maioria, né? Que é a grande maioria, né? Então, assim, que é um tempo médio muito bom. Eu acho que ele deve realmente pensar se realmente vale a pena ele investir. É lógico, se ele pode, tem condições e tal, eu acho que é um investimento. São tênis muito confortáveis, são tênis muito leves, mas ele vai ter tênis leves, mais baratos, talvez, que não vai ter a placa de carbono. E tem uma outra pergunta. Aumenta risco de lesão? Então, a gente vê que, obviamente, a gente tenta pensar que você vai usar esse tênis em provas específicas ou em treinos específicos. Porém, a gente vê muita gente usando todos os tipos de treino. Treinos leves, treinos de intensidade, treinos longos, enfim. E, às vezes, associa isso ao maior risco de lesão. Pelo fato de ou exigir mais da sua panturrilha, ou exigir mais de algum tipo de performance diferente, uma mecânica que muda, enfim. Eu acho que o raciocínio principal o tênis de placa, ele é um tênis diferente dos outros tênis. Então, como um tênis diferente, se você não está adaptado a ele, talvez faça sentido você começar uma adaptação mais devagar, porque é um tênis diferente. Mas eu não considero o tênis de placa um tênis que... não faz nenhum sentido a gente pensar que o tênis de placa machuca mais. Algum tempo atrás, saiu um trabalho em que eles mostraram que pessoas que usavam tênis de placa começaram a ter uma fratura por estresse no meio do pé, que é o navicular E1, assim, que está ali no meio do pé. Então ele fez um relato de alguns casos de corredores que correram muito com tênis de placa e fizeram essa fratura por estresse. O que dá para a gente falar é que o tênis de placa, ele aplica carga de uma forma diferente do que os outros tênis. Mas definitivamente a gente não tem nenhum dado minimamente razoável para falar que o tênis de placa vai te machucar mais do que outros tênis. O que vai acontecer é que o tênis de placa vai ser um pouco diferente. Então eu acho que se você corre com um tênis de uma marca X e resolve mudar para um tênis de marca Y, e aí nós não estamos falando de tênis de placa ou não, e é um tênis diferente, porque você pode estar com um tênis leve e para um tênis mais pesado, um tênis que tem um solado mais grosso, um tênis que vai para um solado um pouco mais fino, eu acho que vai estar acontecendo a mesma coisa do que você indo para um tênis de placa, né? Agora, se você empolgar com tênis de placa, começar a treinar muito mais rápido e tal, com certeza tem um efeito, vai ser o né? fator que pode alterar. Porque a verdade é que o tênis de placa ele vai carregar junto dele com um apelo de tecnologia e a gente nunca vai conseguir medir o tamanho desse efeito placebo, porque o tênis de placa ele é muito diferente da percepção. A gente coloca ele no pé, ele é diferente. Então é muito difícil eu te dar um tênis de placa e depois te dar um tênis que não seja de placa e te cegar. Ou seja, você não saber com qual tênis que você está correndo. Então vai ter sempre um efeito mágico do tênis de placa, né? Que eu acho que é um dos benefícios e que eu evito de treinar com tênis de placa todo dia. Eu coloco ele em treinos chaves. Eu ia te perguntar isso. Né? Então os treinos que são, vamos falar que a gente chama de rodagem, corrida fácil, eu treino com tênis, vamos falar entre aspas, normal, sem ser o tênis de placa. E deixo para usar o tênis, porque aí você tem o plus emocional do tênis, né? Que se é o efeito placebo ou não, na hora que você põe o tênis, né, coloca ele no pé, você sente aquele conforto, você sente a propulsão. Eu já tive experiência de fazer treino longo, eu treino uma vez para Maratona do Rio, eu correr 20 quilômetros
com um tênis mais pesado. E aí do 21º quilômetro troquei, parei rápido, troquei, coloquei o tênis de placa e fiz os 12 finais. Os 12 finais foram mais rápidos, melhoraram em torno assim, de 7 segundos por quilômetro. E numa percepção de esforço, né, que para mim estava igual. Então estava melhorando 7 segundos por quilômetro. E teoricamente você estava mais depletado. Estava mais cansado, já mais hidratado, mas eu estava levando aquilo ali. Então, agora, assim, você não acha, Heleno, também que por outro lado, o fato de você estar treinando com tênis de placa, talvez você toleraria um volume ou uma intensidade um pouco maior? Sim. E isso aí talvez não seria também um diferencial? Eu concordo. Então, daí que eu comecei a usar o tênis de placa, por exemplo, treinando agora no período específico maratona, 2 vezes semana. No treino que a gente chama os treinos de ritmo de maratona e nos treinos longos. Os outros dias não. Aí no dia que a gente vai fazer o treino, que entre aspas é de velocidade para maratona, que são os limiares em blocos, limiar fracionado, aí eu treinava com um tênis mais leve. Né? Um tênis sem ser de placa, mas um tênis mais leve. Os demais dias só, que são as rodagens, com tênis mais pesado. E aí, uma coisa interessante é a preocupação, que a gente pode falar para os ouvintes, é a preocupação com o tênis de placa gastar, né? Uhum. Quantos quilômetros dura em média? Aí você vai ter que analisar os componentes do tênis, né? Porque assim, a placa parece aí por volta de 200 quilômetros, ela já fica com a sua função prejudicada. A espuma também. Pouco demais, né? A espuma. Eu tô chocado. Eu fiz espuma 2 também. maratonas, já guardei o tênis, vou fazer terceira, enfim. A espuma Acabou. também ela vai perder um pouquinho da capacidade. Mas aí, então assim, provavelmente, o que o Heleno falou em relação a guardar o tênis para a prova, você deveria ter o tênis da prova ser um tênis mais novo. Então, ser um tênis ali que está dentro dessa margem. Vamos lá, pessoal, nós estamos falando aqui assim, nós estamos tratando como assim, o fino do fino, né, não representa nem de longe o que a maioria das pessoas vai fazer, mas nós estamos aqui traçando um cenário ideal que nós podemos ter vários tênis de placa, né? O ideal seria você ter um tênis de placa que tivesse ali dentro desses 200, 300 quilômetros para a prova. Esse é um. Para ter os melhores benefícios. Para ter o melhor benefício. Agora, o que acontece? Quando você está treinando com tênis, então a gente falou que a placa tem benefício, que a espuma tem benefício, que você está com um tênis leve, eles em média são tênis leves, são tênis aí de 200 e poucas gramas, que é leve, e vocês já perceberam também que ele tem um formato um pouquinho diferente, que a ponta dele ela é pontuda para cima. Isso. E ali o que é a lógica? É você ter um benefício quase que de um semicírculo. Quer dizer, você aterrissou no seu calcanhar e você pensa em num semicírculo, ele vai girando, e aquilo te leva. Quando você está treinando lá para maratona, que agora você está usando os seus tênis tecnológicos, a placa ela ainda está funcionando. Ela pode não estar perfeita igual ela era antes. A espuma está lá também funcionando um pouco pior, talvez o que piore mais seja a espuma. Ela vai estar funcionando, menos, mas vai estar. O tênis continua sendo leve, confortável, e você continua com esse benefício do formato. Então eu acho que você vai ter o benefício. É uma boa pergunta, eu nunca vi nenhum trabalho que mostre o tamanho da perda por quilômetro. Até porque o benefício já é diferente de corredor para corredor. Então nós vamos ter que... Não vai ser fácil. São muitos vieses, São muitos vieses para a gente poder descobrir. Então eu acho que talvez para quem opta por treinar com tênis de placa, se ele puder ter esse luxo, guardar o tênis de placa para prova e ter um tênis de placa em que... Cara, eu tenho tênis de placa meu que está com 1.500 quilômetros. E ele está perfeito. Bom, é óbvio, se ele estiver lá com a sola toda detonada por um lado, todo furado e tal, aí é uma questão de segurança. Mas provavelmente vai funcionar dessa forma, né? A gente estava comentando aqui sobre a questão da prevenção de lesão. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui uma coisa é eu falar de tênis para prevenção de lesão. A outra coisa é a gente falar de tênis para determinadas lesões.
O raciocínio ele é totalmente diferente. Então, por exemplo, se você, Heleno, me procura e fala assim, Daniel, faz uma análise da minha corrida e me prescreve um tênis para eu não ter lesão. Eu vou te falar assim, Heleno, que trabalho que você está me dando, hein? Que trabalho. Agora, se você chegar e falar assim... Mas existem profissionais que fazem isso. É muito complicado, Bárbara. Sabe por que é muito complicado? É o seguinte. Qual é o parâmetro que a gente sabe que mais importa para a prevenção de lesão? Conforto. Qual é o parâmetro que mais importa? Um dos parâmetros importantes para economia de corrida. Peso. Conforto também, além do peso. Então, a lógica ela é simples. Vamos lá. Eu te dou isso, a gente tem trabalho que mostra isso. Eu dou 5 pares de tênis para o Heleno para você testarem, vocês vão correr por um tempo, infelizmente vai ser por pouco tempo, que é o tempo que tem disponível ali na loja. Então, se tiver uma loja que tenha uma esteira, melhor ainda, né? Para vocês treinarem, para vocês darem pelo menos um trote. E aí você vai. Aí o Heleno vira e fala assim, cara, esse tênis aqui tá muito confortável no meu pé, eu tô me sentindo bem com ele. Provavelmente a percepção de conforto do Heleno tem a ver com gasto energético menor. É um bom marcador de gasto energético. Daniel, de onde você está tirando isso? Eu não estou tirando isso de lugar nenhum, isso já tem trabalho que mostra. Então eu pego o corredor, ponho determinados tênis, vejo qual é o que ele se sentiu mais confortável, comparo o teste de economia de corrida, que é o teste que a gente tem para poder falar se aquele conforto está resultando realmente no parâmetro que é possível mudar, que é a economia. E essas pessoas, o tênis que elas chamam de mais confortável são os tênis que normalmente são os mais econômicos. E se está exigindo menos do músculo, provavelmente você está no caminho da prevenção de lesão. Então, para a gente caminhar para o final aqui, para a gente finalizar, para o leigo, na hora que ele vai escolher um tênis, independente do nível de performance que a gente está falando, seja um corredor que corre maratona 4, 3 horas, etc. Você acha que o critério de escolha é conforto? Se você puder, os 2 critérios melhores são peso menor e conforto. Conforto, perfeito. Eu também acho. Na prática, quando a gente pensa... Só para finalizar aqui, o Heleno falou sobre essa questão de estar usando mais tênis de placa durante o ciclo. Quando eu fiz uma transição na questão da minha corrida de aumentar volume, uma das coisas que eu fiz para ajudar a segurar a perna e suportar o volume foi mesmo na rodagem, eu usava um tênis de placa mais velho que eu tinha. E eu conseguia, assim, eu percebia que o dia que eu não usava ele, a minha recuperação ficava mais difícil, eu chegava no treino subsequente mais cansada. Então, quando eu usava tênis de placa na rodagem, eu sentia mais conforto, assim, e de fato, conseguindo suportar esse aumento de volume de uma forma, assim, mais confortável. Assim. Só para a gente não deixar o que eu levantei lá atrás no ar, se você tiver uma lesão específica, existem parâmetros do treino do tênis que podem te ajudar. Então, vou dar um exemplo simples aqui. Todo mundo conhece a tal da fascite plantar, aquela dor que dá na planta do pé, né? O esporão de calcânio. Tênis com um solado mais grosso e mais macio, em teoria, vão ajudar mais essas pessoas. Se você tem um problema no tendão de Aquiles, tênis que é mais alto atrás e um pouco mais baixo na frente também podem te ajudar. Então, vocês viram que foi diferente? A história não foi, eu quero um tênis para prevenção de lesão. A história foi, eu tenho um problema, qual é o tênis melhor? Aí eu acho que a gente consegue ajudar de uma forma mais clara. Agora, olha só, tem tênis de um jeito que é bom para uma lesão, tem tênis desse mesmo jeito que é pior para outra lesão. Quer dizer, o tênis mais alto atrás, ele é pior para quem tem determinados problemas no joelho. E esse mesmo tênis é melhor para quem tem problema no tendão de Aquiles. Então, se você está querendo prevenir lesão, qual tênis que eu vou te dar em relação a esse parâmetro? Vai ser alto ou baixo? Difícil. Porque se ele for alto, é bom para uma coisa e pior para outra. Né? Então, vocês veem a dificuldade que é prescrever tênis geral, fugindo dessa história do conforto. Exatamente. É isso? Muito interessante. Perfeito, então. Encerramos aí o nosso podcast Band News. Band Runners. Aguardamos vocês daqui a 15 dias, não é isso? 15 dias. Maravilha. Um abraço.